Olá, escorpianos, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal Aprendizados da Alma. Meu nome é Verônica Lavinas e conduzirei as leituras desse canal e depois, posteriormente, resenhas de tarô, estudos de desenvolvimento, outros temas que vão surgindo aí nesse nosso caminho de aprendizados da alma, ok? Essa leitura vale para o ano astrológico de 2026. O que significa isso, Verônica? Não é o ano normal? Não, não é. O ano astrológico é quando inicia o percurso do Sol pelos signos do zodíaco, pela roda zodiacal, começando pelo signo de Áries. E isso acontece por volta do dia 20 de março. Aconteceu dia 20 de março agora, há uma semana e pouquinho atrás, e vai até 20 de março, 19 de março de 2027, com a roda do zodíaco finalizando no signo de Peixes. Então, essa leitura tem a intenção de te orientar, de trazer orientação, direcionamento, reflexões para tanto para a área de forma geral, para a sua vida, quanto também para 4 áreas da vida que eu vou trazer aqui com foco maior, que são carreira e profissional, dinheiro financeiro, amor e relacionamento afetivo e, por último, espiritual. E para fechar essa leitura, eu trago também 2 palavras-chave, 2 orientações finais com o tarô do Osho, ok? Então a ideia é que sirva de março a março e você possa ter essas orientações aí para o seu ano astrológico, ok? Escorpianos e escorpianas. Uma orientação a mais, Se você se conectar com a minha energia, gostar do canal, gostar da forma como eu conduzo a leitura, te convido a se inscrever, a curtir o vídeo. E se mais durante a leitura, você perceber que pode ter muito a ver com o seu ano astrológico, sugiro que você salve para que você consiga reassistir esse vídeo lá pelo meio do ano, mais para o fim do ano, para você de repente pegar aí situações, orientações que você nesse momento aí talvez não tenham feito tanto sentido, mas que vão surgir lá na frente para o seu ano, ok? Vamos começar? A gente começa aqui então com as energias gerais, tá ok? Eu vou usar o tarô de Rider-Waite. Nos outros eu nem falei só qual foi o tarô, Só do Osho. Vamos lá, vamos começar. Então, peço autorização para a leitura das orientações e direcionamentos que surgirem no campo e nas energias dos escorpianos que chegarem nesse vídeo. Peço autorização, permissão para acessar o campo e trazer as informações de orientação, direcionamento, reflexões e aprendizados para os escorpianos para o ano astrológico de 2026. Eu já tinha embaralhado antes para não ficar tão demorado, agora só mais um arremate final para a gente começar, ok? Bom, começa com a carta da Lua. Já falo, já explica. Depois vem o Sol. Nossa, que interessante. 2 arcanos maiores. Então, 3 arcanos maiores. A Morte. Escorpianos e escorpianas, Sem contar que a carta da Morte é o arquétipo de escorpião, da transformação. A leitura geral, as 3 cartas da leitura geral já começam com 3 arcanos maiores. E olha que eu embaralhei umas 10 vezes esse baralho. E sempre entre uma tiragem e outra eu misturo de novo as cartas para não cair tantos arcanos juntos, enfim, E nem repetir leitura. E aqui é muito interessante, então, de cara, sem interpretar, só olhar o tipo de arcano que saiu no jogo. Os arcanos maiores mostram um movimento de crescimento, de transformação da alma. É um grande movimento de vida. E para o ano astrológico de 2026, Scorpions, vem muito forte. Vem a carta da Lua, a carta do Sol e a carta da Morte. Literalmente, transformação e renascimento. No fundo do maço, meu Deus, a estrela com o 4 de copas e o pajem de pentáculos, tá? Eu vou explicar tudinho pra você, não se preocupem. Não se preocupe. Bom,
Então, já a primeira parte da orientação, né, da mensagem é que é um ano muito forte para Escorpião. Escorpião é um signo de água. Esse ano tem muita conjunção astrológica em signos de fogo, né? O ano começa com a força de Marte, mas no decorrer do ano a gente vai para a força de água também, né? A gente tem Marte com Ogum e mais para frente em Ansan, aí para quem acredita na parte dos orixás, né? Das entidades dos orixás e urbanas, conduzindo forças do ano, né? E Ansan é dos ventos e tempestades, então tem vento, tem ar, mas também tem água, né? Então tem os escorpianos têm uma transformação muito grande para acontecer nesse ano de 2026, ok? E já começa com uma orientação muito forte que depois a gente vai ver se vai se desdobrar nas leituras específicas, tá? Spoiler, nas outras leituras dos outros signos tem se desdobrado com muita força, mas a gente vai ver como vai se apresentar aqui na mesa para vocês, ok? A carta da Lua fala do nosso inconsciente, fala dos nossos medos, né? Do que está escondido lá no fundo e que eventualmente, dependendo das situações, das nossas vivências de vida, vem à tona. Né? Então, às vezes através de um trauma, às vezes através de um confronto de vida, né? Uma separação, uma demissão, o nascimento de um filho, né? Uma mudança grande de vida, às vezes trazem esses medos à tona, tá? E então a carta da Lua, né, começa falando que esse ano você vai ser confrontada com medos profundos, com o seu inconsciente, coisas que estão guardadas no seu inconsciente, tá? E para que isso, né? Para que eu vou mexer nessa caixa de Pandora, nessa cachola aqui? Para que você consiga trazer autenticidade para sua vida, trazer clareza de quem você é de verdade, tá? É um período, né? É uma leitura que por si só ela é confrontadora. Quem confronta a Lua, né? Quem ilumina a Lua e traz a clareza para esse inconsciente? O Sol. Então, as duas cartas saírem juntas é muito significativo, porque é um ano em que você vai ser apresentado a diversos medos, a traumas ou a feridas emocionais, né? A situações que estão guardadas no seu inconsciente e que vão acabar vindo à tona. Para quê? Para que você possa trabalhar e curá-las, né? Sem essa cura, não acontece transformação. Então aqui é um ano de transformação e de curas profundas. A partir da hora que você traz à tona essas dores e começa a trabalhar, a encontrar clareza sobre isso, surge a autenticidade, surge essa escorpiana e esse escorpiano na essência, tá? E por isso que a carta da morte vem logo depois, porque isso é para te trazer transformação, tá? Isso é para te trazer uma grande transformação de vida. Não é à toa, né? Depois de você trazer medos à tona e situações do inconsciente à tona, o que se espera é que você consiga renascer, que você consiga trabalhar essas emoções, trabalhar essas dores, transformar isso trazer para a racionalidade, ressignificar, né? Depois a gente vai trazer exemplos aqui em cada campo da vida, ressignificar para você se transformar, para você passar por essa grande transformação, ok? E o fundo do maço, Verônica, o que aquelas cartas lá do fundo do maço representam? O fundo do maço para mim, e aí vai muito de tarólogo para tarólogo, é que cada um traz um pano de uma interpretação. Olha o fundo do maço de uma forma. Para mim, o fundo do maço, ele é o plano de fundo. Ele é o que vai estar acontecendo no seu ano e que vai acabar trazendo à tona esse cenário que eu tô lendo aqui para 2026. Então eu vejo que para você, né, a gente tem a carta da estrela, né, ou seja, um acontecimento, sim, um momento de cura, um momento de iluminação, um momento de conexão com a sua essência, né? Ela tá mexendo aqui com as próprias águas, ela tá trabalhando as suas águas em si, um momento de cura, né? Então, o que vai trazer essas dores à tona? Um momento de cura, um momento de conexão consigo mesma,
um momento de iluminação, talvez espiritual, a gente vai ver depois na leitura espiritual, na específica, tá? Por que que isso vai começar a acontecer? Porque você vai estar num momento de muita insatisfação, em que talvez você já esteja, né? Provavelmente você já está. O plano de fundo disso aqui tudo, dessa transformação, desse renascimento, é uma insatisfação muito grande. É sempre mais do mesmo, né? Nada tá te atendendo, né? Então, essa insatisfação, essa sensação de frustração com o que se tem, com o que já se recebeu, o que já se construiu, vai movimentar em você uma busca, né? Trazer à tona essas situações. Por que eu tô tão insatisfeito? Por que eu tô tão insatisfeito? O que tá acontecendo com a minha vida que travou, que estagnou? E eu não consigo olhar para isso e me sentir feliz com isso. Eu não consigo sentir satisfação com a vida que eu tô vivendo, né? Tanto é que ele tá aqui de braços cruzados, né? Ele não quer receber mais. Chega de receber mais do mesmo. Chega dessa situação e desses ciclos, né? Então, o pano de fundo que vai gerar essa força motriz de transformação e de renascimento é exatamente um cenário de insatisfação, tá? É um cenário de estagnação e de não querer mais do mesmo, né? Você vê que o etéreo, a espiritualidade, a vida, o universo, o que seja, né? Está trazendo mais uma taça, que é igual às outras que já estão aqui. Você está vendo que você está trabalhando, você está com essas taças aqui, mas você está satisfeito com elas? Não. Você não está satisfeito, não está satisfeita com elas. Então, para que mais do mesmo? Não é isso que eu quero para minha vida? Por que a vida só me entrega isso? É a grande pergunta aqui. Por que a vida só me entrega isso? E a vida só te entrega isso porque essas dores, esses sentimentos que estão no seu inconsciente estão te movimentando a ter sempre mais do mesmo. Para uma transformação, para um renascimento, é preciso trabalhar essas dores. E elas só vêm à tona com a clareza do sol. Ok? Então é bem isso, né? E aí a gente vai ver agora nas leituras, nas detalhadas, né? Qual é o foco dessa insatisfação? Qual é o foco dessa frustração, tá? E também a gente tem aí um cenário de recomeço, né? De olhar para algo do seu material de uma forma diferente. Pode ser uma mensagem ou pode ser um aprendizado novo, né? O pajem é um jovem. E aí observe, aqui é a figura de um jovem, aqui é a figura de um jovem. Então, o que isso me mostra? Que você pode estar olhando para a vida, olhando para o material, e aqui não é só dinheiro, tá? Esse material, ele pode ser a sua rotina, ele pode ser o seu dia a dia, né? As suas conquistas, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, né? Tudo que se refere ao seu cotidiano, a sua saúde, tá? Apesar de que aqui eu ainda não sinto nada relacionado à saúde, tá? Teve uma leitura de um outro signo que eu bati o olho, eu senti, né, a relação com a saúde através da combinação de cartas, não vejo aqui, tá? Mas existe uma necessidade, né, de aprender sobre reaprender, entender a sua vida material. E pode ser que seja uma questão muito de uma certa imaturidade, que a vida te cobre a amadurecer. E não é amadurecer de qualquer forma, é amadurecer de uma forma autêntica, né? De uma forma a você conhecer a si mesmo. O sol, ele traz a autenticidade, ele traz a essência do que você é, né? E para que essa transformação aconteça. Então, isso aqui é o grande desafio do ano. Essa insatisfação, essa frustração constante, aliada a talvez uma imaturidade de enxergar como a sua vida material, o seu dia a dia, a sua rotina estão acontecendo, tá? Aqui tem mais uma carta, não é a quarta carta aqui do fundo, às vezes eu pego, às vezes não, mas aqui me mostra um 2 de paus, né? Às vezes tem um ditado antigo que fala, você tá aí plantado feito um 2 de paus, né? Então observe que você tem aqui várias cartas de uma certa estagnação, né? Uma frustração com o que se tem, com o que já se tem, tá? Não se está sem nada, tem alguma coisa.
uma necessidade de aprender com o que se tem, uma estagnação, um olhar para o horizonte sem saber muito bem o que fazer, parado também, né? E se eu for pegando aqui mais, né, uma sequência de cartas aqui do fundo de cenário, também traz um 8 de espadas, que também é um cenário de estagnação, onde você está preso pela sua mente. As espadas representam a nossa mente. Uma prisão no seu mental, que para mim conversa muito com a carta da lua. Né? Dores, mágoas, traumas inconscientes que estão te prendendo, tá? Então vai observando que as cartas elas estão conversando entre si para avisar. Você tem um plano de fundo de estagnação que você já vem carregando durante de 2025, do início de 2026 para cá. E que isso vai ser confrontado. Você vai ser confrontado a enfrentar isso e olhar para isso de uma forma muito diferente, tá bom? E a carta da estrela, né, abre essa questão de você começar uma cura para mudar esse cenário, ok? Nesse caso aqui, como é um plano de fundo, eu ponho aqui porque é por causa da nudez, tá? Do plano de fundo, porque é provável que você já esteja sentindo isso. Isso já esteja vindo à tona de uma forma ou de outra na sua vida, ok? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, dado o nosso plano de fundo, né, nossa visão geral para o ano, agora a gente vai desdobrar em 4 áreas da vida para a gente entender, né, e conectar como é que essa transformação vai acontecer. Quais são as áreas mais afetadas e onde você tem que estar mais atento no decorrer do ano para que você consiga superar e fazer a transformação que a vida está te chamando a fazer, tá? Entenda, não é uma leitura para você resistir a essa transformação. É uma leitura para você trazer a consciência, então talvez essa leitura já seja o sol iluminando e trazendo luz a essa situação e te mostrando que você tem um caminho para percorrer para que essa transformação aconteça. Se entregar ou resistir é uma opção sua, mas ela vai acontecer. E a morte, ela nem sempre vem suave, né? Às vezes ela vem de uma forma mais tranquila, mas às vezes ela vem de uma forma mais dolorosa. Vai depender do quanto você vai resistir, né, ao processo. Até o momento, as cartas me apresentam resistência. Então já reflita desde já sobre essa resistência, porque ela tá muito clara aqui, né? E aí você vai... essa transformação acontece como? Né, essa consciência do que se precisa fazer para o seu ano mudar, para a sua vida mudar, para acontecer essa grande mudança de vida, é como? É com dor ou é com menos dor? Né? Com dor ou com sofrimento? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, de cara, traz essa reflexão para você, escorpião e escorpiana, tá ok? Vamos agora começar a abrir por tema? Vou abrir aqui o tema profissional e carreira para os escorpianos. Peço licença para acessar o campo e as energias dos escorpianos e escorpianas que chegarem aqui ao canal, a esse vídeo, trazendo orientação, direcionamento para o ano astrológico de 2026. Vamos lá. Deixa eu só falar um negócio. Já cortei, no corte de baralho, de mistura, já apareceu a carta da morte aqui. Eita, Lele, vamos lá. Vou até embaralhar mais uma vez, porque se ela tiver que vir, ela virá, tá? E a gente descobre qual é o escopo dessa, já é o primeiro, né? O primeiro cenário de transformação. Vamos lá. Então, nós temos... a carta aqui é cenário profissional e carreira, tá? Os enamorados. Eu já explico o que tem a ver. O sol. Embaixo do próprio sol. O 5 de paus. No fundo do maço.
Escorpiana do céu, socorro, mãe, socorro, eu tô até pasma aqui com essa leitura. Gente, é muito arcano maior. É muito arcano maior. Eu vou até, vou segurar 3 para vocês entenderem. Porque a gente aqui no fundo do maço, e aí vai ser o plano de fundo dos acontecimentos de carreira e profissão, tá? Já também vou dar o contexto. Tem a torre, a justiça, e aqui a rainha de espadas, tá? Então a torre e a justiça também são arcanos maiores, bem como o enamorado e o sol. Os enamorados e o sol, tá bom? Bom, vamos lá. Eu só vi até agora um signo ter tanto arcano maior nessa mesa, Senhor amado. Bom, aqui, para profissional carreira, tá? A carta dos enamorados, ela traz uma decisão, tá? Nesse contexto de profissional e carreira, ele traz uma decisão, uma escolha que você vai precisar realizar esse ano, tá? Você vai ser colocado à prova, digamos assim, colocado à frente de uma escolha de vida, tá? Adão e Eva, eles precisaram escolher a consciência de morder a maçã oferecida pela serpente ou continuar, né, sem saber, na inocência, na ingenuidade no paraíso. E eles escolheram morder a maçã e serem expulsos. Então, a carta dos enamorados, quando não é um cenário afetivo, fala de escolhas. Escolhas entre você continuar na vida que se está, continuar na carreira, continuar na profissão, continuar no emprego, no cenário em que você está, profissional e carreira, ou tomar um caminho diferente, um caminho de uma consciência diferente. Por quê? Porque o sol está logo aqui ao lado. E não é sem dor, né? Então, da mesma forma que Adão e Eva, ao morderem a maçã, eles perderam o direito ao paraíso e a felicidade eterna, ao Éden, e tiveram que encarar o pecado, tiveram que encarar a vida real, né? Muitas das vezes você pode estar passando no cenário de profissional e carreira, Escorpião, por uma insatisfação, né? E começa a fazer sentido ali a carta do 4 de copas, que o menino está de bracinho cruzado, insatisfeito, por uma insatisfação muito grande. E você vai ser confrontado, Escorpião, a decidir se você quer continuar nessa ilusão ou se você quer se abrir para algo novo. E esse algo novo vai te trazer consciência, te traz a consciência e a autenticidade da carta do sol. Observe que ela aqui, ela está totalmente entregue, de braços abertos. Ela se rendeu à luz, à consciência e à clareza e a tudo que o sol pode trazer. Né? Então é uma pessoa que ela está aberta à vida, ela sai daquela postura de braço cruzado e ela se abre para a vida. Então o primeiro confronto está no seu profissional carreira. Você continua nesse cenário de mediocridade, de insatisfação, mas que não faz nada, presa a esses medos de sair desse cenário, ou você faz um movimento de autenticidade, né? Faz um movimento de se abrir para algo novo. Então, aí por aqui a gente começa a entender por que saiu a carta do sol lá no cenário geral, né? A gente começa a entender por que o sol aparece ali. Porque o sol, ele vai precisar estar aqui à frente desse cenário de carreira para você conseguir olhar para frente, né? Você parar de olhar para o lado, você parar de olhar e não fazer nada, você fechar os olhos para as oportunidades e para a vida que está pronta para você. E se você escolher esse caminho, você se abrir para a vida, né? Para uma vida, para uma profissão, para uma carreira, para oportunidades que vão aproveitar o melhor de você. Você precisa entender quem você é, por isso a transformação precisa acontecer, para que você entenda quem você é de verdade e consiga usar isso tudo a seu favor, não é verdade? E aí a carta do 5 de paus, ele me traz que isso não vai ser sem conflito, né? Provavelmente durante o ano você vai passar por conflitos,
né? Que é uma carta naturalmente conflituosa, né? Eles, em vez de se juntarem para conseguir alcançar o que se quer, eles, cada um tá fazendo uma coisa, gastando energia com uma coisa, desperdiçando energia mesmo, não é verdade? Então, aqui me sinaliza que você vai passar por conflitos internos, você provavelmente vai gastar um pouco de energia, né, um pouco de esforço, um pouco de confusão interna. A carta geral lá do 8 de espadas também mostrava, né, o olho fechado, presa. Então, esses conflitos internos, eles existem. Eles vão existir durante o ano, tá? Mas eles serão necessários para que você se ponha, né? Seja confrontado com essa escolha. Se não houver conflito, se não houver movimento, para que você vai escolher? Você vai continuar de braço cruzado com o que se tem. Então aqui é uma provocação. Você vai escolher ou vai continuar de braço cruzado insatisfeita, tá? E o plano de fundo é a torre com a justiça e a rainha de espadas, tá? Então, o que vai estar acontecendo no seu ano, no contexto, no plano profissional, para fazer esse movimento de escolha? Por que você vai precisar escolher? Né? Para que você vai precisar escolher? Porque uma grande torre vem para sua vida. Ai, meu Deus, a carta da torre. É, a carta da torre. Vem uma grande transformação. E torre é o dedo de Deus. Então, assim, não é à toa que eu comecei falando com você. A vida vai te chamar para uma transformação. E isso tá em todos os arcanos que vão aparecendo. Então, a torre vai provocar a grande transformação. A espiritualidade, o universo, Deus, né, a vida, como você queira chamar. Você vai passar por uma grande mudança, tá? E é um demolir do que você acha que serve para você, mas que não serve mais. Olha, não serve mais. É acabar com essas taças aqui, derrubar essa falsa confiança, segurança que você tem aqui. Acabar com esse cenário de que você tá fingindo que tá tudo bem, mas tá insatisfeito. Então a torre vem para derrubar essa situação, tá? A justiça vem para equilibrar as coisas e para mostrar para você os pesos e as medidas das suas escolhas, né? Para trazer, tá, ruiu tudo. Eu tô no chão profissionalmente. Alguma coisa que aconteceu, me passaram a perna, me deram uma rasteira, mudou tudo, mudou a empresa, mudou a vida, mudou. E isso aqui me tirou o chão. Isso aqui abalou as minhas estruturas. Tudo veio abaixo. Você vai precisar pesar os prós e os contras e avaliar esse cenário de forma muito justa e equilibrada. Inclusive, fazendo cortes necessários. A rainha de espada, ela é intelectual, ela é mental, ela é mais estratégia do que emocional e ela tá pronta com a espada pronta para cortar. Então ela olha para frente e fala: eu preciso acabar com isso, eu preciso cortar isso para seguir. Então observe, né, o cenário profissional para você, escorpião e escorpiana, é um cenário extremamente desafiador no ano de 2026. É um ano que vem uma torre para desestruturar tudo, para pôr no chão tudo que você achava que era seguro, achava que apesar de insatisfeito você tinha garantido, né, 3 taças aqui equilibradas em pé. Elas vão ser derrubadas, não existe segurança mais, não existe mais isso no contexto profissional para você. Você vai ser cobrado ou chamado a pensar sobre isso, a avaliar muito bem o que aconteceu, por que isso aconteceu, por que você passou por essa situação, que conflitos foram esses que levaram a essa situação, né? E aí pode ser que venham os medos. Será que essa torre que aconteceu não foi por medo? Medo de mudar, medo de encarar algo novo, medo de escolher? Você ficou tão hesitante ao escolher que por medo de perder o que você tinha,
que você precisou perder o que você tinha. E agora você precisa avaliar, tá? E cortar o que não te serve mais. A partir da hora que você tem na sua vida, você se vê obrigado a encarar essa torre, essa grande demolição, essa necessidade de avaliar o que aconteceu e cortar o que não serve mais, encerrar com processos que não servem mais, pessoas, ambientes, né, situações profissionais, sociedades, empresas, etc., que não te servem mais, aí você vai abrir o caminho, vai fazer uma escolha, você vai ser colocado de frente com uma escolha para encontrar a sua autenticidade, o seu caminho, a sua clareza real, tá? O profissional tá muito desafiador, mas existe uma perspectiva de você ressurgir, né, ao final desse processo muito, muito mais forte. Não é à toa que tá a carta da morte aqui e da estrela e do sol na sua leitura geral. Você ressurgir muito mais forte, muito mais consciente do que aconteceu, curar suas feridas, curar suas dores, né? A carta da estrela fala dessa parte do milagre, da cura das dores, das mudanças, né? Da morte, do renascimento, para você se abrir para algo novo, tá? Então, os enamorados aqui é o grande confronto depois da torre, tá? Depois da torre, depois de avaliar tudo, que caminho eu vou seguir? E você precisa tomar essa decisão. Senão você fica, né? Se você seguir, lembrar, né? E tiver atento aos movimentos, você tem toda a condição de renascer, de ressurgir com clareza, com autenticidade, com a vida totalmente diferente, tá? Então esse é o cenário profissional. Só para dar uma provocadinha, a próxima carta do fundo do mar é o louco, que é o arriscar, é acreditar, é ter fé e se jogar em algo novo, né? Lembrando aqui que você tem uma escolha para fazer, tá bom? Vamos falar do dinheiro, do financeiro? Vamos ver se isso aqui vai afetar o seu financeiro? Ó, é tanto arcano maior que eu vou até misturar aqui, eu vou jogar no fundo do... Ó, tô jogando aqui no meio. E se tiver que sair junto, sai junto. Se tiver que sair... Ainda vou embaralhar. Vamos falar de dinheiro? Então, passando para falar de dinheiro, aspecto financeiro, quais são as orientações, direcionamento para os escorpianos sobre financeiro e dinheiro para o ano astrológico de 2026? Quais são as orientações? Permita-me acessar o campo e trazer orientações e direcionamentos para o ano astrológico de 2026 do financeiro e dinheiro dos escorpianos. Dos escorpianos, eu fiz a de câncer um pouco antes. Dos escorpianos. Vou fazer só mais uma. Ano astrológico dos escorpianos para dinheiro e financeiro. Eu acho que a leitura de câncer tinha a lua como o início do jogo também. Talvez câncer seja meu subconsciente ali chamando para vocês darem uma olhadinha na leitura de câncer. Eu vou subir junto com essa de escorpião, que são todos signos de água, tá? Bom, meu Deus. Que vai sair todos os arcanos maiores na leitura de escorpião? É sério isso? O julgamento. 6 de paus. Ó, mais um. A força. E no fundo do maço, o fardo. 10 de paus. Olha que eu joguei lá no meio do baralho. E aí ela voltou. A torre. E o as de espadas. Ok? Opa, quase que eu botei na sequência errada. Vamos lá? Vamos entender o que vai acontecer aqui no cenário de dinheiro? Desculpa, porque tá bem seco o tempo hoje. Bom, vamos lá.
a gente aqui, na leitura para 2026 financeiro, de cara também tem 2 arcanos maiores, que é o julgamento e a força, tá? E aqui, né, é o que me remete no contexto de financeiro. Que esse cenário, né, aí a gente vai puxando, né, você vai estar tendo a vinda dos seus medos à tona, você vai estar sendo provocado a uma escolha, tem uma torre vindo e ela confirma que no cenário financeiro, tá? Então, uma instabilidade financeira acontece, né, um desmoronar de bases que você considerava seguras financeiramente e profissionalmente em 2026, elas desabam, não é o que você achava que era, não era seguro nem estável como você achava que era, e isso vem abaixo, tá? E aí, como no cenário do profissional, você tem escolhas para um novo movimento profissional, para um novo caminho, tá? Aqui no contexto de dinheiro, eu tenho um cenário de despertar espiritual, né? De um despertar, de uma acorda para a vida, tá? Um cenário de despertar. E esse despertar, ele vem para que você enxergue o seu verdadeiro valor, tá? Então, essa segunda carta, né? Você vê que da primeira vez na leitura profissional veio o Sol e aqui veio o 6 de Paus. O que eu percebo? Que você precisa se enxergar os seus talentos, as suas competências, as suas habilidades, quem você é, né? Observe que a leitura ela vai chamando para um buscar da sua essência, da sua autenticidade, de quem você é de verdade, tá? E o 6 de Paus não é diferente disso, tá? Então você tem também um chamado de buscar reconhecimento, tá? Essa carta, ela fala muito de reconhecimento externo, tanto é que ela está de costas de costas e olhando para um público, para holofotes, né, como se estivesse num palco, né? E tem palmas aqui à frente, é porque não dá para ver, um sombreadinho ali, esbranquiçadinho. São palmas. Você tem a oportunidade de ressurgir, de despertar para um cenário novo de merecimento financeiro, a partir da hora que aquele profissional todo muda, sim, tá? Mas eu vejo que é necessário que você também primeiro reconheça a si mesmo, tá? Aqui no jogo, a posição das cartas é como se essa mulher de costas estivesse olhando para o sol, que é a carta de cima, né? Estivesse olhando e pedindo reconhecimento do sol, que é muito parecido com a postura do sol, da carta do sol aqui desse baralho menorzinho, desse baralho do Videntes da Luz, tá? Então, é se abrir para se enxergar como se é de verdade. E o julgamento traz muito isso, né? Esse olhar para si de verdade, tá? Esse despertar, ok? A carta da força traz aqui um movimento, né? Que vai confrontar um pouco com esse movimento aqui do 10 de Paus, tá? O 10 de Paus é uma carta de finalização de um ciclo de muito cansaço, de muito esforço, e eu vejo que você pode estar já estar vivendo, né, ter vivido durante um longo tempo carregando um fardo muito grande financeiro, talvez carregando os custos da sua casa, tentando manter o seu financeiro em dia, mas com muito esforço, um esforço espiritual muito grande, né, um esforço físico, mental, espiritual muito grande para conseguir carregar esses fardos, né, quando se refere a dinheiro e o financeiro. E aqui, né, o que acontece com a carta da força? Ela, nesse jogo aqui especificamente, nesse baralho aqui especificamente, ela mostra a sua verdadeira face, que por trás de uma menina doce, delicada, também existe um leão. Também existe alguém muito forte. E você precisa demonstrar sua força. Então, esse despertar para o seu reconhecimento
é para que você enxergue sua própria força, né? A carta da força, ela também fala de conduzir a vida, de conduzir o seu ego, as suas vontades, com a alma, conduzindo esse ego de uma forma muito suave. Ela doma o leão com muita suavidade, né? A carta original de Rider-Waite, não sei se ela vai estar facinho aqui para mim, mas a carta da força, ela mostra uma mulher conduzindo, segurando, né, domando um leão com muita elegância, com vestido longo, com a roupa de festa, muito chique e elegante, né? Então é conduzir a sua vida, conduzir esse ego, conduzir esse leão de uma forma muito estratégica, muito fugiu a palavra, não é bem consciente, mas com a alma, né? Sem esforço, sem batalha, sem esforço, tá? Por quê? Porque esse despertar e esse merecimento é para algo muito melhor. Então é um momento, né, que a partir da hora que acontecer esse despertar, aquela torre, aquele plano de fundo da torre, o merecimento vai começar a surgir e você vai conseguir lidar com isso sem tanto esforço, sem tanto sofrimento, sem tanta briga de ego, sem tanto conflito interno, né? Observa que aqui ela também doma o próprio ego, ela esconde, ela mostra ou não o seu lado leão, né? Ela mostra ou não o ego. Então, você vai conseguir trabalhar em si a partir daquela resolução de conflitos internos, de dores profundas que estão no seu inconsciente, a partir de você entender, né, a sua verdadeira força. Que a sua força não está no braço, a sua força está na sua alma, está na sua essência, está em você deixar vir o seu jeito de ser, né? Da mesma forma que ela que deixa vir o seu jeito de ser e ela que deixa vir o seu jeito de ser. Então, o dinheiro só vai vir a partir da hora que você transformar o seu ponto de vista sobre ele, tá? Você precisa, né, aí o plano de fundo, você já está passando por esse sufoco financeiro, por carregar tudo nas costas, achar que esse carregar nas costas é o que te manda, é o que te segura, é o cavalo, né, que carrega o seu fardo, mas não, isso não é tão sólido. Esse cenário que você está carregando nas costas, ele não se sustenta mais, tanto é que ele desaba, né? Então esse financeiro desaba, provavelmente a estabilidade que você tinha de alguma forma, e aí entenda, né, se esse desabar pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de mudança de empresa, enfim, né? Aqui, mais uma vez, eu não percebi saúde, mas pode ser, né? Um atestado médico, uma licença médica, né? Algo que você, quando volte, o emprego não é mais o mesmo, a área não é mais a mesma, a função não é mais a mesma, e você vê tudo mudando. Como isso aparecer no profissional, é isso que vai rebater diretamente nessa mudança de postura. Você precisa entender que você não vai mais carregar da forma que carregava antes, que não é estável, e só te fazia sofrer no fim das contas, né? Essa torre vai acontecer e você vai precisar abrir sua mente, né? O As de Espadas é uma carta linda nesse aspecto. Você tem uma nova mentalidade, um abrir de mentes, né? De mente, para que você consiga aí sim despertar, mudar seu ponto de vista sobre o que é merecimento e mostrar sua verdadeira força. Que não é só o leão, não é só matar um leão por dia, é também, né, trabalhar aqui com a sua delicadeza, com a sua alma, com o seu feminino, né? Observa que as 3 cartas são cartas femininas, né? O despertar, o merecimento, e nesse baralho especificamente é feminina, né? Porque nos outros nem é. E a carta da força, ou ela esconde o lado leão, o lado bruto, né? E deixa vir à tona o feminino, ou ela esconde esse feminino e carrega tudo no braço, no grito e na força bruta, digamos assim. Então, é mais uma vez, né, parte daquela escolha.
Você precisa passar por essa revolução pessoal para que você encontre o seu verdadeiro valor e pare de carregar tudo no braço, tá ok? Aqui, na parte financeira e dinheiro, não me mostra outras pessoas, todas as cartas são totalmente individuais, tá? Então não tem um apoio do marido, um apoio de fulano, um apoio de ciclano, coisas... Não, aqui todo o movimento é um movimento individual e com a espiritualidade. O despertar e o julgamento é com a espiritualidade, né? Então, todo o movimento aqui, profissional de dinheiro, só depende de você e é seu, é pessoal e intransferível, é um movimento de vida, tá? Como eu já falei nas outras leituras, ok? Eu vou botar aqui pra gente falar um pouquinho de amor, do campo amoroso, tá? Vamos lá. Campo amoroso para o signo de Escorpião. Tarô, nos oriente, nos direcione, mostre as informações do campo dos escorpianos e escorpianas que aqui se conectarem. Contexto amoroso para o ano astrológico de 2026. Opa, orientações. Eita, bagunçou aqui. Deixa eu juntar. Epa. Orientações, direcionamentos para os escorpianos sobre o campo afetivo amoroso no ano de 2026. Vamos lá. Temos a temperança, também um arcano maior. Vamos ver. Temos o 8 de espadas. Olha que o 8 de espadas foi aquela carta que apareceu ali no fundo do maço, né? Depois ali de algumas cartas, né? Então já conectou aqui. Vamos ver se tem relação mesmo ou não. O 6 de pentáculos. E no fundo do maço, veio de novo a estrela, olha. A estrela com 10 de ouros, com 10 de pentáculos. E o 9 de copas. Olha como as energias mudaram de um campo para o outro, hein? E de uma forma muito bonita, tá? Já vou começar a te explicar. Bom, aqui, quando a gente fala do campo amoroso, o jogo pede, né, que você também uma mudança de ponto de vista, tá? A temperança, né, bem como a estrela, ela traz uma carta de cura também, né? E é uma carta de cura que ela vem muito num contexto, né, de equilibrar Sol e Lua, de equilibrar consciente e inconsciente, de chegar a um meio termo entre dores, medos, traumas, o que move o nosso inconsciente e o que está no nosso consciente, o que é racional, o que a gente controla, digamos assim. Então a temperança, ela para o campo amoroso, ela traz um equilíbrio no relacionamento, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, se você já está no relacionamento, o ano pede, né? O ano vai te trazer um equilíbrio de relacionamento, um equilíbrio no relacionamento, tá? Eu já vou falar para os solteiros também. Para equilibrar esse sol e lua, esse masculino feminino, essa intuição, razão, tá? Talvez você esteja preso a uma ideia errada de relacionamento. Há uma ideia e há uma dificuldade de compartilhar com o outro, de se abrir para o outro. Então, se você está num relacionamento, 2026 vai te convidar a repensar essa questão do seu relacionamento no aspecto de equilibrar essas energias, né? Talvez aí equilibrar o modo guerreira com o modo menininha, né? Talvez você esteja dando demais, né? Se doando muito,
e presa ao medo de perder, presa ao medo de decepcionar, presa ao medo de que o seu par, o seu companheiro ou companheira não estejam reconhecendo o seu valor, né? Então, isso precisa ser reequilibrado, isso precisa ser curado, né? Não é à toa que a temperança é uma carta de cura. Curar dessa visão errada que você está tendo do seu relacionamento, de que você tem que dar muito para receber, né? Quando precisa ser um equilíbrio, tá? Então essa cura é exatamente dessa crença de merecimento, provavelmente, né? A gente já falou de merecimento em vários pontos aqui da leitura, né? Dessa crença de que você precisa dar muito, né? Que tem um desequilíbrio, que só você faz. Provavelmente você pode estar muito no masculino ou no feminino ferido e precisa fazer essas curas. Então, mais uma vez, eu puxo a carta da lua lá da leitura geral, né, de que a dores, a mágoas, a feridas emocionais de rejeição, de humilhação, de traição, que talvez precisem ser curadas, precisem ser trabalhadas para que você tenha um relacionamento mais equilibrado, mais, né, meio a meio. Mas por que você está vivendo isso? Porque você tem essa crença. Você tem essa crença de merecimento. Você tem essa crença de que precisa fazer muito para que você consiga receber, tá? E aqui no fundo do maço, né, nós temos novamente a carta da estrela, né? Então, aquele milagre acontecendo, aquela grande mudança, aquela iluminação, aquela conexão, se apresentou aqui no cenário de relacionamento, né? E provavelmente aí uma busca por algo muito próspero, por uma vida próspera, por uma família, né? Por algo duradouro, por formar um legado com alguém, né? Então, talvez a vontade desse legado, a vontade de constituir algo mais forte, de algo mais duradouro, tá muito presente aqui para essa leitura, né? E também uma valorização muito grande de você mesma, né? Aqui o 9 de copas é aquela pessoa que ela exibe os troféus no fundo, ela sabe que ela pode muito, que ela tem muito, que ela faz muito, né? Você sabe que você faz muito, você sabe que você dá muito, né? Então isso é um plano de fundo para esse cenário. Será que é para dar muito? Ou você precisa para construir isso aqui, você precisa dar tudo de si? Ou você precisa de um equilíbrio emocional, tá? A leitura de 2026, ela fala de um equilíbrio emocional, né? Essa carta do 9 de copas, ela geralmente é uma carta muito positiva. No profissional, me veio muito ligada ali ao 6 de paus, por exemplo. Mas aqui no cenário emocional, afetivo, né? Eu vou puxar a próxima carta aqui para te mostrar. Tem aqui um outro 9, né? Que é uma finalização, sim, de um processo onde você acha que tem que dar muito, que você tá dando tudo, muito porque você tá com uma postura defensiva. Você já tá cansado, já tá próximo do 10 de copa, de paus, que é aquele 10 cansado, aquele fardo. Tá pesado também. E você tá com uma ilusão de que só você tá dando, só você tá dedicando. E isso, se não resolver, se a gente não tratar, se você não olhar para isso, gera novamente aquele cenário de insatisfação. Ó, mais uma vez o 4 de copas, o insatisfeito, o frustrado, tá? E aí aqui, né, voltando para as 3 primeiras cartas, a gente tem um milagre, né, uma iluminação, um momento, né, de conexão maior, para que você entenda esse equilíbrio para você conquistar o que se quer, né? Para quem está sozinho, né, também vem esse viés de cura, tá? Por quê? Porque provavelmente é possível, se você está sozinho, que você também esteja numa postura de não enxergar que você tem que trocar com o outro.
né? E aí pode ser que você esteja esperando demais ou dando demais, sempre com essa balança desequilibrada. E aí, qual que é o plano de fundo pro solteiro, né? De que talvez você esteja esperando um milagre, que alguém apareça na sua vida para poder te salvar e construir esse legado com você. Quando, na verdade, você precisa se abrir para a vida. Você precisa buscar esse equilíbrio, você precisa curar essa resistência que você tem, tá? Se você tá solteiro ou solteira, tá sozinho, a dor é a mesma, de dar demais e ser traída, ou de dar demais e ser rejeitada, ser humilhada, tá? A dor é basicamente a mesma, só que se reflete de um modo diferente, né? No caso de quem tá no relacionamento, se reflete num pegar tudo pra si, querer dar tudo, resolver tudo, tomar tudo pra si, a postura da guerreira, né, do autossacrifício, e não enxergar que tá no caminho errado e que precisa ter um compartilhar. Quando eu tô olhando para os solteiros, eu tenho a visão de que, na verdade, você tá numa postura, né, de esperar que te chegue em você, né? Então você acaba se conectando, pedindo muito para que isso aconteça, mas não consegue se abrir para isso, né? E você espera muito isso, você espera alguém que se conecte ao seu legado, a você para a construção de um legado, mas você precisa se abrir, né? Aqui para os solteiros eu vejo muita questão do se, você precisa se abrir, né? Abrir as suas emoções, abrir as suas copas, sair dessa autodefesa, né? Para quem tá no relacionamento, é um pouco de você tá dando demais, é copa demais para dar. Você já tá no relacionamento, você precisa se equilibrar, tá? Os dois pedem cura, mas de formas diferentes no meu ponto de vista, aqui na minha visão da leitura, tá ok? Deixa eu beber uma aguinha. Gente, Escorpião vai bater o recorde do tempo. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com essa leitura grande? Gente, vocês assistam até o fim, hein? Eu vou botar minutagem, mas vamos falar de espiritual? Já falamos bastante de espiritual, inclusive. Tá bem forte. Tarô me traga as orientações e direcionamentos para o campo espiritual dos escorpianos para o ano astrológico de 2026. Orientações de campo espiritual para os escorpianos esse ano astrológico de 2026. Gente, se tiver fazendo sentido, às vezes não faz sentido todas as áreas, mas se você sentir que boa parte da leitura está fazendo sentido para você, salva, de repente, no decorrer do ano você precisa ouvir de novo, relembrar, são muitas informações, né? Muitas cartas e conexões, e é interessante relembrar. 4 de copas no espiritual, Rainha de espadas, pelo menos tá misturado, né? Um saiu numa, outro saiu na outra. O sol novamente, gente, esse sol tá iluminando muito o seu caminho esse ano, Escorpião. E aqui, a carta do diabo com o pajem de paus e mais um arcano maior, o eremita, tá? Mais 3 arcanos maiores. Faltou pouco para não vir todos, hein? Cada hora um. Vamos entender? Bom, espiritualmente, né? E aí eu vou até esclarecer uma questão. Quando a gente trabalha o nosso inconsciente, quando a gente trabalha nossas dores emocionais, essas feridas emocionais, a gente tá trabalhando o nosso espiritual também. Por quê? Porque a gente vem aqui na vida, pra vida, né? A gente nasce e vive para aprender, para curar feridas, para curar dores e aprender e crescer e nos desenvolver em competências, habilidades, de forma a gente alcançar a nossa essência. Então, cada vez que eu falo de dor, de transformação, são em aspectos da vida que no fundo é a nossa vida, né? A gente só setoriza para facilitar o entendimento. E aqui também não é diferente.
você também no cenário espiritual, gente, desculpa, vocês vão ouvir talvez uns miadinhos de gatinho, é que eu tô com uma ninhada de 7 gatos aqui que a gatinha que apareceu aqui em casa deu, e eles estão com 1 mês, e estão começando a fazer baguncinha ali, tá? Não reparem não. O 4 de copas, né, o insatisfeito novamente, e é claro, né, assim, vamos ser corretos, vamos ser justos, né, estamos na carne, estamos na vida, né, a gente não somos espíritos iluminados, a gente está aqui vivendo uma encarnação. Então, pensa só, você tem uma torre no profissional, uma torre no financeiro, uma necessidade de curar dores emocionais no afetivo emocional, e você não tá pé da vida? Tá pé da vida sim, inclusive com a espiritualidade, né? Então não poderia ser diferente. Então faz sentido tá pé da vida aqui sim, né? Frustrado, chateado, sem entender que diabo de tanta confusão é essa na vida. Mas 2026 vem com essa insatisfação, mas também vem com a necessidade de você trabalhar e ser mais racional, né? Usar a mente, abrir a mente, aquelas informações ali, abre a mente, busca clareza, entende o que está acontecendo e corta o que não faz mais sentido, para você conseguir curar o seu emocional e o seu espiritual. Então, quando eu vejo aqui esse sol novamente, ele para mim, ele arremata, né? Todo esse movimento é para você alcançar esse sol. Todo esse movimento e que vai afetar várias áreas da vida, né? É para você alcançar esse sol. E para você conseguir fazer a transformação que tá aqui para você, né? Você ser o seu grande milagre, né? Você precisa ser o seu grande milagre. Observa que não houve combinação que tivesse influência do marido, de um chefe, de um grupo religioso. Aqui não fala necessariamente para você buscar um grupo religioso, né? Mas para você enxergar a sua autenticidade, a sua individualidade, a sua essência, né? Em momento nenhum transfere a responsabilidade, a busca para o outro. Até mesmo no afetivo, a busca é individual, né? E foi muito claro nisso todas as cartas. Até mesmo a carta dos enamorados, que dá um tom de dualidade, não é um tom de buscar o outro, é um tom de escolher um caminho. Então, todos os caminhos vão te levar a alcançar essa essência. Todos eles vão te levar à busca da sua essência, à grande transformação, ao grande renascimento. E você só alcança esse grande renascimento fazendo esse trabalho individual, que vai acabar se refletindo em todas as áreas da vida, tá? No fundo do maço vem o diabo. O diabo fala de medo, de prisões mentais, de tentações, né? De tentar buscar atalhos, né? Então aqui, quando eu vejo o diabo com o pajem de paus, né? Você vai ser tentado a buscar atalhos, a tentar experimentar coisas novas, de uma forma um pouco imatura, um pouco inexperiente, tá? Mas esse não é o caminho para você, tá? O caminho para você é para você vencer esse impulso imaturo de buscar outros caminhos para resolver as situações que vão se apresentar na sua vida nesse ano, é buscar sabedoria. O eremita é buscar sabedoria para enfrentar e se iluminar, ou vamos colocar de uma forma mais real, para superar essas dores, para ressignificar, ou curar, né? Às vezes fica meio abstrato para quem ouve, né? Para quem está falando de espiritualidade o tempo inteiro. É você ressignificar, é ver a situação com outros olhos, é enxergar sob um ponto de vista de crescimento e aprendizado, e de que você supera, você consegue superar. Não caia na tentação de buscar atalhos. Não caia na tentação de se arriscar pelo caminho mais fácil, pelo caminho da imaturidade. Esse não é o caminho para o seu ano. O caminho para o seu ano é o caminho de sofrer as torres, passar pelas escolhas,
buscar e entender a sua essência. Esse vai ser o caminho para você, escorpiano e escorpiana, tá bom? Essa mensagem final ela é muito importante, por quê? Porque se você cai na tentação de buscar atalhos, no fundo você tá só buscando mais do mesmo, o seu inconsciente novamente, tá? Fique muito atenta a isso. Toda vez que um caminho se apresentar e você tentar desviar dele ou buscar atalhos, você vai estar fugindo do aprendizado de vida que está desenhado para sua vida esse ano de 2026. Não é esse o caminho que você tem que tomar. E ele vai se apresentar num contexto talvez de desespero espiritual, de provação mesmo, né? Vieram vários momentos desafiadores. Mas se conectar à espiritualidade, se conectar com a sua essência, né? Cortar esse tipo de situação que vier a surgir, cortar essas situações tentadoras que surgirem, né? Atalhos, caminhos fáceis, não é o caminho para você seguir. Vai aparecer, mas o caminho é de buscar a sua autenticidade, né? As transformações não são fáceis, mas são os meios que a gente tem de crescer na vida, de mudar e de amadurecer, né? O eremita, ele é o amadurecimento, é a sabedoria através do amadurecimento, tá ok? Escorpiano, escorpiana, foi uma leitura muito, muito significativa, muito forte, né? Com muitos arcanos maiores, muito aprendizado. Vamos só tirar 2 cartas pra gente ver 2 palavras aqui do tarô do Osho. Obrigada se você ficou até agora, né? Ficou uma leitura mais longa, mas foi importante explicar. E vamos fechar com o tarô do Osho. Para os escorpianos, por favor. Compreensão. Essa carta aqui é quase que o 8 de copas, mas 8 de espadas. Compreensão. Olha, nossa senhora! Ai, obrigada, espiritualidade, por uma conexão tão forte. Compreensão para ruptura. Olha que carta, que transformação, né? Compreensão. Enxergar que você não está preso na gaiola, que você pode voar, né? Olha como a postura desse pássaro é parecida com a postura da mulher na carta do sol. Trabalhe a compreensão durante esse ano, para que você consiga fazer essa ruptura. Ela é fundamental para o seu ano de 2026. É a grande transformação que a vida te pede esse ano, tá? Sucesso! Me contem nos comentários, né? Voltem para me contar como é que isso reverberou na sua vida. E nos vemos nas próximas leituras. Um grande beijo. Até mais, escorpianos!